O Libertador, capítulo 67. A última viagem de Jesus ao templo. Era o último dia em que Cristo ensinava no templo. Ali estava o jovem Galileu, sem nenhuma honraria terrestre ou insígnia real. Em torno dele estavam sacerdotes em suas ricas vestes e líderes religiosos com os rolos nas mãos, aos quais com frequência se referiam. Sereno e com autoridade celestial, Jesus se colocou diante deles. Olhava, imperturbável, para os seus adversários, os quais estavam sedentos por sua vida. As tramas que fizeram para apanhá-lo fracassaram. Ele tinha enfrentado desafio após desafio e apresentado a verdade pura e brilhante em contraste com a escuridão e os erros dos sacerdotes e fariseus. Dera fielmente a advertência, mas ainda havia outra obra que Cristo devia fazer. As pessoas ficaram admiradas e ao mesmo tempo perplexas com seus ensinamentos. Sempre haviam respeitado sacerdotes e rabinos e, no entanto, agora viam esses homens tentando desacreditar Jesus, cuja virtude e conhecimento pareciam brilhar mais a cada ataque sofrido. Era estranho para elas verem que os líderes não acreditavam em Jesus, apesar de seus ensinamentos serem tão claros e simples. Elas mesmas não sabiam que caminho seguir. O propósito de Cristo com as parábolas era advertir os líderes religiosos e instruir o povo. Mas era preciso que ele falasse de maneira ainda mais clara. O povo estava escravizado por causa de sua fé cega em um sacerdócio corrupto. Essas cadeias tinham de ser quebradas. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, ele disse. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Mateus 23, versos 2 e 3. Os escribas e fariseus alegavam ter tomado o lugar de Moisés como expositores da lei, mas não praticavam o que eles mesmos ensinavam, e boa parte do que ensinavam contrariava as Escrituras. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Verso 4. Certas partes da lei eram explicadas de maneira a impor regulamentos sobre o povo, regulamentos estes que eram por eles secretamente ignorados e dos quais alegavam ser isentos. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Versos 5 a 10. Com essas claras palavras, o Salvador revelou a ambição egoísta, sempre em busca de posição e poder. Tudo na melhor aparência da humildade, enquanto o coração estava cheio de cobiça e inveja. Os fariseus estavam constantemente tramando para garantir posições de honra e favores especiais. Jesus repreendeu essa prática. Ele também reprovou a vaidade dos líderes ao cobiçarem o título de rabino ou professor. Sacerdotes, escribas e líderes religiosos eram todos irmãos, filhos de um pai. As pessoas não dariam a nenhum homem um título de honra que indicasse controle de sua consciência ou fé. Estivesse Cristo na terra hoje, cercado pelos que ostentam o título de reverendo ou reverendíssimo, ele não repetiria o que disse. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Sobre Deus, as Escrituras declaram: Santo e temível é o seu nome. Salmo 111, verso 9. Quantos dos que assumem esse título representam mal o nome e o caráter de Deus?
quantas vezes a ambição mundana e os pecados mais baixos têm sido escondidos debaixo dos ornamentados vestuários de um cargo santo e elevado? O Salvador continuou: o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, versos 11 e 12. Repetidas vezes, Cristo tinha ensinado que a verdadeira grandeza é medida pelo valor moral. Aos olhos do céu, a grandeza de caráter consiste em viver para o benefício dos outros. Cristo, o Rei da Glória, foi um servo para a humanidade caída. Vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Verso 13. Ao perverterem as Escrituras, os sacerdotes e doutores da lei fechavam a mente dos que, de outra maneira, teriam recebido conhecimento do reino de Deus. Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, serão castigados mais severamente. Verso 14. Os fariseus conquistavam a confiança de piedosas viúvas só para depois dizer-lhes que era um dever doar seus bens para propósitos religiosos. Uma vez obtido o controle do dinheiro delas, os astutos conspiradores o usavam em benefício próprio. Para disfarçar sua desonestidade, faziam longas orações em público, transformando sua religião em um grande espetáculo. A mesma repreensão cai sobre muita gente em nossos dias. A vida deles está manchada pelo egoísmo e pela cobiça, mas, por cima de tudo isso, o que se vê é um manto de fingida santidade. A dádiva sem preço da viúva pobre. Cristo condenou severamente os abusos, mas teve o cuidado de não minimizar as obrigações. Se alguém abusasse da dádiva, isso não tiraria do doador a bênção de Deus. Jesus estava no pátio e observava os que vinham depositar suas ofertas. Muitos dos ricos traziam grandes somas de dinheiro e faziam disso um grande espetáculo. Jesus olhou com tristeza para esses, mas não fez nenhum comentário sobre suas ofertas tão liberais. Não demorou muito e seu rosto se iluminou ao ver uma pobre viúva se aproximando, hesitante, como se temesse estar sendo observada. Ela olhava para a oferta que tinha em uma das mãos. Sua oferta era muito pequena em comparação às doações dos que estavam ao seu redor, mas era tudo que ela tinha. Rapidamente, ela jogou suas 2 moedinhas, de pouco valor, na caixa de ofertas, e se apressou para sair dali. Mas ao fazer isso, encontrou os olhos de Jesus cravados nela. O Salvador chamou a atenção dos discípulos para a pobre viúva. Então, suas palavras de aprovação chegaram aos ouvidos dela. Afirma-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Lucas 21, verso 3. Lágrimas de alegria encheram seus olhos quando sentiu que seu gesto tinha sido apreciado. Muitos a teriam aconselhado a guardar sua pequena oferta para o seu próprio uso, até porque ela desapareceria no meio de muitas ricas doações trazidas para a tesouraria do templo. Porém, ela acreditava que o serviço do templo tinha sido estabelecido por Deus e estava ansiosa para fazer tudo o que pudesse para sustentá-lo. Ela fez o que pôde, e o seu ato foi um monumento para sua memória através dos séculos e para sua alegria na eternidade. Ela havia colocado mais do que todos os outros. As grandes doações dos ricos não exigiam sacrifício. Não podiam ser comparadas em valor com as moedinhas da viúva. O motivo é que imprime características aos nossos atos, selando-os com desgraça ou com elevado valor moral. Pequenas tarefas devidamente efetuadas e pequenas dádivas oferecidas sem alarde muitas vezes têm muito maior valor aos olhos de Deus. A viúva pobre se privou de comida, a fim de dar aquelas 2 moedas de cobre para a causa que ela amava, e o fez por fé, crendo que o seu Pai Eterno não passaria por alto sua necessidade.
Seu espírito abnegado e a fé como de uma criança conquistaram a aprovação do Salvador. Muitos entre os pobres desejam mostrar sua gratidão a Deus por sua graça e verdade, que esses depositem suas moedinhas no banco do céu. Vindos de um coração cheio de amor a Deus, essas dádivas aparentemente insignificantes se tornam ofertas sem preço, sobre as quais Deus sorri e abençoa. Ao Jesus dizer que a viúva havia colocado mais do que todos os outros, suas palavras eram verdadeiras, não somente quanto ao motivo, mas também quanto aos resultados de sua dádiva. As 2 pequeninas moedas de cobre tinham trazido ao tesouro de Deus uma quantidade de dinheiro muito maior do que as contribuições daqueles judeus ricos. A pequenina dádiva tinha sido como um rio que vai se alargando e ficando mais profundo através dos séculos. De 1000 maneiras, ela tem contribuído para auxiliar os pobres e espalhar o Evangelho. Seu exemplo de sacrifício tem agido e tornado a agir sobre milhares de corações em todas as terras e em todos os séculos. A bênção de Deus sobre as moedinhas da viúva fez dela a fonte de grandiosos resultados. Assim é com cada oferta dada com sincero desejo pela glória de Deus. Ninguém pode medir seus resultados. Santidade só de aparência. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, verso 23. Cristo não descartou a própria obrigação. O sistema de dízimo, por Deus estabelecido, era observado desde os tempos mais antigos. Abraão devolvia o dízimo de tudo o que possuía. Da forma dada por Deus, o sistema era justo e razoável, mas os sacerdotes e rabinos tinham feito dele um fardo tedioso. Os fariseus eram muito meticulosos em dizimar a erva da horta, tais como a hortelã, o anis e a arruda. Isso custava pouco e lhes dava a fama de serem exatos e santos. Ao mesmo tempo, negligenciavam as questões de maior peso sobre a lei, justiça, misericórdia e verdade. Jesus disse a eles: vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Os rabinos tinham pervertido outras leis de maneira semelhante. Nas instruções que Deus deu por meio de Moisés, o uso da carne de porco e de alguns outros animais eram proibidos, pois estavam propensos a encher o sangue de impurezas, encurtando a vida. Mas os fariseus iam a extremos injustificáveis. Eles exigiam que o povo coasse toda a água antes de usá-la, para o caso de conter algum inseto, por menor que fosse, que pudesse ser classificado como animal impuro. Constatando essas exigências triviais com a magnitude dos pecados reais, Jesus disse aos fariseus: guias de cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Verso 24. Vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Verso 27. Os sepulcros brancos e bem enfeitados escondiam restos mortais apodrecidos dentro deles. Da mesma maneira, a santidade exterior dos sacerdotes e líderes religiosos escondia a iniquidade. Jesus continuou: vocês edificam os túmulos dos profetas e adoram os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Versos 29 a 31. As pessoas desse tempo nutriam uma consideração supersticiosa pelas tumbas dos mortos e esbanjavam muito dinheiro para enfeitá-las. Aos olhos de Deus, isso era idolatria. Mostrava que eles não amavam a Deus sobre todas as coisas, nem ao próximo como a si mesmos. Hoje, muitos negligenciam as viúvas e os órfãos, os doentes e os pobres, a fim de construir dispendiosos monumentos para os mortos. Os deveres para com os vivos, deveres claramente ordenados por Cristo, são deixados por cumprir.
Os fariseus comentavam entre si: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Ao mesmo tempo, estavam planejando matar o Filho de Deus. Isso deve abrir nossos olhos para o poder que Satanás tem de enganar qualquer mente que se afaste da luz da verdade. Muitos ficam admirados pela cegueira dos judeus ao rejeitarem a Cristo. Se nós vivêssemos no tempo dele, declararam eles, nunca teríamos sido culpados de rejeitar o Salvador. Mas quando a obediência a Deus requer abnegação e humilhação, essas mesmas pessoas se recusam a obedecer, revelando o mesmo espírito dos fariseus. Responsabilidade ao rejeitar a luz. Os judeus mal chegavam a compreender a terrível responsabilidade que envolvia rejeitar a Cristo. Em cada era, profetas ergueram a voz contra os pecados de reis, governadores e povos, em obediência à vontade de Deus, mesmo que isso implicasse no risco de perder a vida. Uma terrível punição estivera se acumulando para os que rejeitaram a luz e a verdade. Rejeitando o Salvador, os sacerdotes e líderes religiosos estavam assumindo a responsabilidade pelo sangue de todos os justos que foram mortos desde Abel até Cristo. Estavam para encher a taça de iniquidade até que transbordasse, e logo ela seria derramada sobre suas cabeças, como justo castigo. Jesus os advertiu sobre isso. Sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Versos 35 e 36. Os escribas e fariseus sabiam como o profeta Zacarias havia sido morto. Enquanto as palavras de advertência de Deus ainda estavam em seus lábios, uma fúria satânica se abateu sobre o rei rebelde, e ao seu comando o profeta foi morto, segundo Crônicas 24, dos versos 18 a 22. Seu sangue tinha manchado as pedras do pátio do templo, permanecendo ali em testemunho contra o rebelde Israel. Enquanto o templo estivesse de pé, ali estaria a mancha daquele sangue justo, clamando vingança a Deus. Ao Jesus mencionar esses pecados assustadores, um calafrio de horror percorreu a multidão. Antevendo o que aconteceria, Jesus declarou que os judeus seriam tão impenitentes no futuro quanto foram no passado. Eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A um vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Mateus 23, verso 34. Com a mão erguida para o céu e uma luz divina a rodeá-lo, Cristo falou como um juiz em censura e condenação. Os ouvintes estremeceram. A impressão causada por suas palavras e pelo seu olhar nunca se apagaria. Cristo direcionou sua indignação contra os pecados grosseiros pelos quais os líderes estavam destruindo a própria alma, enganando o povo e desonrando a Deus. Mas ele não falou palavras de vingança, tampouco mostrou irritação. O rosto do Filho de Deus revelava a divina piedade ao lançar um demorado olhar para o templo e em seguida para os seus ouvintes. Com voz embargada pela angústia e pelas lágrimas, exclamou: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não me quiseram. Verso 37. No lamento de Cristo, o próprio coração de Deus era extravasado. Era a misteriosa despedida do longânimo amor da divindade. Tanto os fariseus como os saduceus foram silenciados. Jesus chamou seus discípulos e se preparou para deixar o templo, não como derrotado, mas como alguém cuja obra estava concluída. Retirou-se do conflito como vencedor. Naquele dia cheio de acontecimentos, novos pensamentos ganharam vida em muitos corações e uma nova história começou. Depois da crucifixão e ressurreição, essas pessoas seguiram em frente, com sabedoria e zelo, levando consigo uma mensagem que falava ao coração deles.
À luz do seu testemunho, teorias e filosofias humanas viraram fábulas supérfluas. Israel, como nação, tinha se divorciado de Deus. Olhando pela última vez para o interior do templo, Jesus disse em tom pesaroso: Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: Bendito é o que vem em nome do Senhor. Versos 38 e 39. Quando o Filho de Deus saiu de entre aquelas paredes, a presença de Deus se retirava para sempre do templo construído para sua glória. Suas cerimônias já não teriam nenhum sentido e o seu serviço religioso seria um escárnio.